aqui, agora, você vai ter mais uma resenha criativa de um livro indicado no programa Pior Ano da Sua Vida. Esse aqui, ó. Vem comigo, que eu vou te contar tudo. E aí, sabe do canal? Milena Aquino por aqui, com mais um livro. E esse eu tava devendo, que foi da semana que eu fiz a cirurgia. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. A sabedoria do Enneagrama tem me invadido. O livro tem 400 páginas. O livro tem 3 partes. O livro tem teste para você fazer antes de começar a leitura. O livro também tem uma coisa muito maravilhosa chamada exercício de trabalho diário. Grava isso, exercício de trabalho diário. O livro tem 2 autores, Don Richard Riso e Russ Hudson. O livro é de 99, mas aqui no Brasil ele foi feito um pouco depois, se não estiver enganado, em 2003. E agora com vocês, o tema central do livro. O tema central do livro é um instrumento, apresentar um instrumento que eu e você possamos ver a nossa personalidade. É isso mesmo, para que a gente olhe de longe a nossa personalidade e tenha uma conscientização do que ela é e pensarmos no caminho para a transformação. Isso é a sabedoria do Enneagrama. Vem comigo que eu vou te dizer mais pra frente o conceito deste instrumento. Por enquanto, a gente ainda está aqui no tema central. O tema central é falar de um instrumento. Os autores se dispõem a falar de um instrumento que te ajuda e que me ajuda a chegar numa transformação. Vamos agora para a primeira frase. Estou aqui na página 20 e vou ler com vocês. O Enneagrama não é uma religião, nem interfere com a orientação religiosa. Ele não pretende ser um caminho espiritual em si. Todavia, ocupa-se de um elemento fundamental a todos os caminhos espirituais, o autoconhecimento. Frase 2. Na verdade, não é frase, é um parágrafo que eu selecionei aqui pra gente. O Enneagrama mostra onde a personalidade mais nos puxa o tapete. Agora, separei mais um parágrafo aqui para ler com vocês. Vejam bem. Felizes, dispomos de muitos recursos para romper com as dependências, entre as quais se incluem livros, workshops, grupos de apoio, terapia e até internamento. O Enneagrama não pretende substituir nenhum desses recursos. Porém, quando usado em conjunto com eles, pode ser de grande utilidade na compreensão das origens de um padrão de dependência. Por último, tenho aqui essa frase para vocês. Ela está na página 353 e é o seguinte. Em si, o Enneagrama não é um caminho espiritual. Ele é, sim, um instrumento excepcional, além de um grande auxílio, qualquer que seja o caminho que estejamos seguindo. Todavia, a percepção que ele nos possibilita deve ser combinada a algum tipo de prática diária. A prática aplica a informação fornecida pelo Enneagrama à experiência do dia a dia e ajuda-nos a retornar às verdades fundamentais que ele nos revela. E aí agora chegamos naquele momento que eu te peço um like. A gente fala o seguinte, olha o tanto de frases que você já pode ter pego aí para você pensar. Olha o tanto de coisas que eu já te dei. Seria o momento de você dar aquele like ou dar o dislike, mas se pronuncia. E esperei também esse momento para te dizer que tem no link na descrição, você tem o meu desafio, um livro 7 dias, um L7D, que você pode clicar e falar comigo. E eu vou te ensinar como que eu faço para ler um livro do programa Pior Ano em 7 dias. Milena, mas o desafio dura 7 dias. Eu queria uma coisa mais rápida. Também tenho para você aqui, no link da descrição, a minha consultoria de leitura, que você passa 1h30 comigo, online, e a gente vai destrinchar um livro que você esteja com dificuldade de ler. Eu te ajudo, desde que ele seja um livro expositivo, desses que a gente recebe indicação no pior ano da sua vida. E agora eu vou destrinchar o terceiro passo com vocês, que é aquela pergunta que eu faço. É verdade este livro? É verdade esse tema? E qual é o campo onde eu posso dizer que é verdade? É a minha vida, né? Então, eu vou ali pro meu quadro e vou explicar para vocês toda a teoria do Enneagrama, toda a teoria do livro, e aí no final eu vou dizer se eu acho se é verdade ou não na minha vida. E eu te peço, pensa isso na sua vida também. Pensa, tá? Vamos lá então. Para te dizer se é uma teoria verdade, eu tenho que te explicar a teoria toda, né? Então eu vou explicar primeiro o conceito. O conceito é, o Enneagrama, ele é uma ponte entre a psicologia e a espiritualidade. Lembre-se, espiritualidade não é só acessada a partir de uma religião. Ela não é só acessada a partir de uma prática religiosa. Não. O Enneagrama é uma ponte que te dá um acesso à prática da espiritualidade. E agora eu vou te explicar. O Enneagrama é um símbolo, é uma figura. É, isso mesmo, é uma figura. E ela é dividida em 3 partes. Veja, o símbolo, ele é dividido em 3 partes. Então, primeiro, a gente tem um círculo, depois a gente tem um triângulo, depois a gente tem o hexágono. O círculo representa o Deus Uno. O triângulo representa a Trindade.
E o hexad representa o movimento. Repete comigo para você nunca mais esquecer. O símbolo do Enneagrama significa 3 partes dentro de uma só. Um todo dividido em 3 partes. O círculo, o triângulo e o hexad. Eu acho que é assim que pronuncia. Veja bem. E eles juntos formam o Enneagrama, que é, em grego, Enea, que é 9, e gramos, que é figura, desenho. Então, um desenho com 9 pontas. Esse triângulo vai para dentro do hexad e o círculo vai para em volta deles. E aí forma o Enneagrama. Gente, lembra, o Enneagrama é uma ponte para desvendar algo, uma ponte para você acessar algo. E agora nós vamos para a origem do Enneagrama. Para contribuir aqui agora com esse entendimento do Enneagrama, você precisa dar uma conferida. Vou deixar o link na descrição e no card também, naquele livro que a gente já leu no pior ano da sua vida, que é o quê? A Psicologia da Evolução Possível ao Homem. Aquele autor do livro usou a fala de uma pessoa. Lá eu explico tudo. E esses 2 autores pegaram a fala dessa mesma pessoa. Mas é claro que é um processo, né, histórico. Então a origem do Enneagrama, a origem dessa ponte, que é a origem do Enneagrama, que é uma ponte entre psicologia e espiritualidade, vem do Wingfield. Lá eu explico um pouco mais sobre isso. Essa é a origem. Porém, eles dizem, os autores dizem, que isso é um pensamento muito antigo, que vem lá de Platão, Aristóteles e muitos outros. Quando eles estudaram, eles beberam da água de alguém. Aí se alguém bebeu da água de outro alguém. E assim bem. E agora chegamos na 4ª parte, que é o quê? Que eu dividi aqui para falar com vocês, que é perfis. Então eu falei conceito, figura, origem, e agora eu vou falar perfis. Quais perfis? Aquela imagem, ela tem 9 pontas, que são 9 perfis. Vamos agora para os perfis. Primeiro, reformista. Característica marcante do reformista. Ele é racional, ele é escrupuloso e ele é controlado. Agora a gente tem o ajudante. Qual a característica marcante do ajudante? Presta bem atenção. O ajudante, ele é afetuoso, generoso e possessivo. Temos agora o 4º perfil. O 4º perfil, ele é o quê? Uma característica dele, ele é intuitivo. Ele também é absorto de si mesmo. Temos ainda o 5º perfil. Calma que são 9. Esse 5º perfil é o investigador. Olha as características do investigador. Ele é perceptivo, ele é inovador e ele é distante. Agora vamos para o 6º perfil, que é o partidário. Características do partidário. Veja bem, leal, responsável e defensivo. Chegamos no perfil 7. O perfil 7 é um entusiasta. Gente, eu tô rindo porque é com esse perfil que eu me identifico. É com esse perfil que eu olhei coisas que parecem comigo. Então, o entusiasta é otimista, talentoso e impulsivo. O 8º perfil é o desafiador. Olha só, o desafiador. Presta atenção para as características do desafiador. Confiante, decidido e dominador. O último perfil, o 9, é o pacifista. O pacifista tem características como receptivo, apaziguador e complacente. Então, sábios, olha aqui pra mim, foca na minha beleza. Esses perfis são traçados e a gente precisa pensar em algumas coisas para entender melhor os perfis. Não é taxativo, não é preso. Por quê? Porque os perfis, eles têm variância, dominância, eles têm níveis de faixa e eles têm tríade de aproximação e eles têm tendências, certo? A gente não pode falar assim, por exemplo, eu me encaixei e eu tenho características do tipo 7, então, que é o entusiasta. Então eu tenho que olhar qual é a minha faixa, qual é a minha faixa não, qual é a variante, qual é a faixa do perfil em que eu me encontro. Quando a gente estuda o Enneagrama, a gente tem que olhar essas coisas. Mas lembra de que você está falando. Gente, é muito interessante. Eu vou pegar aqui a página do livro para mostrar para vocês. Página 86, que mostra os níveis de faixa de um Enneagrama. Aqui eu estou mostrando a página que fala das figuras do nível de faixa que a gente precisa analisar. De que você está falando, Milena? Eu estou falando, gente, não é de... eu me encaixo com uma 7 e aí tudo eu vou ter. Não, a gente tem que analisar as faixas. Faixas são as seguintes. Eu mostrei uma figura, mas resolvi falar aqui. Tem o nível não saudável, a média e o saudável. Então, aquelas características que eu mostrei, que eu falei uma por uma, a maioria tá aqui, no saudável. Porque você precisa analisar. Tem um negócio também chamado asas. É incrível. Se fosse assim, eu tenho características do tipo 7, digamos que o 7 tá aqui, tá? O 7, e aí ele tem asas no tipo 8. Aí tem aqui. Ele tem asas no tipo 3. É incrível. Então, depois de dar essa esclarecida aqui pra vocês, eu quero dizer o seguinte. Eu comecei a ler esse livro no início de março, perto ali da minha cirurgia. E eu fiz uma live, que eu vou deixar aqui na descrição e no card pra vocês também, falando dos primeiros contatos com esse tema. Né? E ali eu tava fazendo teste, ali comecei os trabalhos diários, então venho lendo esse livro pouco a pouco. É um trabalho diário, fazendo os exercícios.
E aí eu percebi o seguinte, eu já venho nesse processo de descoberta e transformação e autoanálise, né? De mim, e olhando a minha personalidade de longe, assim. Para te clarear mais um pouco, eu posso dizer, por exemplo, o Enneagrama é similar ao método IP. O Enneagrama é um instrumento, o método IP é um instrumento que faz você se olhar. Por exemplo, eu não fiz o método IP presencial, mas eu fiz o online. E aí, quando ele, o Pablo, fala do tratorista, eu me lembrei na hora quando eu tô vendo aqui os estudos do Enneagrama. Porque quanto mais eu estudo, mais eu me percebo, assim, de longe, mais eu me vejo e vejo as questões da minha personalidade como tratorista, assim, né? E eu vejo que eu tenho que dominar o tratorista. Eu vejo, fazendo isso pouco a pouco, eu vim entendendo que eu consigo cada vez mais olhar minha personalidade de fora. Então, pra mim, este livro, essa teoria é verdade. Eu tô conseguindo aplicar na minha vida. E é muito interessante quando ele fala assim, o Enneagrama é um apoio à leitura. Gente, eu amei demais de ouvir isso. Então, para mim, este livro, essa teoria é verdade. E ele serve-se como instrumento para que eu possa transformar cada vez mais, um pouco cada dia, um pouco cada dia. E daí esse livro na minha vida é que eu comecei a ter mais clareza da minha personalidade nos detalhes. E que eu não sou a minha personalidade. E que eu posso controlá-la. E que eu posso realmente governar sobre ela com sabedoria. Tem uma parte do livro que eles falam que a educação moderna não nos deu esse entendimento. E eu concordo com eles. E daí esse livro na minha vida, que eu quero cada dia ter mais esse entendimento. Com os trabalhos de exercício diário. Gente, é sério. Tem muito exercício dentro do livro pra gente fazer. Eu tenho o costume de doar os livros que eu leio, mas esse livro eu não vou doar. Porque eu preciso desse livro para fazer exercícios diários. Então, para mim, essa teoria é verdade. Daí, essa teoria na minha vida é que eu não quero me separar mais deste instrumento. Até que eu tenha sempre clareza e acesse por ele a espiritualidade. Que incrível. Queria agora que você me dissesse. Diz aí para mim nos comentários. Milena, eu quero saber quais são esses exercícios. Se vocês disserem para mim que querem saber quais são esses exercícios, eu vou fazer um vídeo mostrando como é um dos exercícios diários, ou 2, do livro, para que vocês façam também, comecem a visualizar a sua personalidade como eu estou me visualizando. Então, escreve aí para mim nos comentários. Hashtag quero exercícios. Escreve aí para mim nos comentários, que aí eu vou fazer o vídeo 2. Hashtag quero exercícios. São exercícios de trabalho diário que o livro traz, que a gente pode fazer dia a dia, para ver a nossa personalidade assim, ó, de cima, olhar assim para ela e falar assim, cara, tu não me governa. Tu não me governa. Gente, se tem esse saber, é um saber antigo, por que a gente não pode usar? A gente pode usar, sim. Se você disser pra mim, eu vou produzir o segundo vídeo e vou te ajudar. Fique bem, sábio. Fique bem, sábio. Eu tô bem. Sempre clareando o nosso viver, pra gente chegar naquilo que é essencial, naquilo que é espiritual, dia a dia. Beijo. Tchau.